Que você esteja bem e em paz. Vamos dar início a uma série de 2 vídeos, 2 pequenos estudos a respeito da ética cristã. Nós vamos abordar a questão da ética cristã pela perspectiva da ética cristã no Antigo Testamento e a perspectiva da ética cristã no Novo Testamento, tá bom? Então nós vamos analisar a partir de agora, será um vídeo hoje e um vídeo na próxima semana, se assim nosso Deus o permitir, a respeito da ética cristã. Bom, nós vamos, ao estudar a questão da ética cristã no Antigo Testamento e a ética cristã no Novo Testamento, nós vamos observar, vamos tentar perceber como agir de forma ética diante de Deus, diante de nós mesmos, diante da nossa família, diante da igreja e diante da sociedade. Tá? Então, essa série de 2 pequenos estudos, 2 pequenos vídeos sobre a ética cristã será dividida em 2 partes, né? Obviamente, a ética cristã no Antigo Testamento e a ética cristã no Novo Testamento. Então nós vamos aprender como nos conduzir, nossa forma de conduta, aplicando a ética cristã. Tanto a do Antigo Testamento como a no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma fonte rica para a nossa conduta. O estudo é importante porque ninguém pode fazer o que não sabe, o que ainda não aprendeu. Então nós vamos tentar ver de forma resumida a melhor forma de vivermos e de nos relacionarmos com Deus, com as pessoas e também conosco mesmo. Dentro dos nossos dilemas, dos nossos conflitos na nossa mente, né? Como que nós devemos nos comportar. Antes de mais nada, vamos entender o que de fato é ética. O que significa ética? A palavra ética, ela vem do grego ethos ou ethos e significa costumes e práticas aceitas ou aprovadas socialmente, tá? É a ciência moral de valores e normas sociais. Então podemos definir ética como a ciência moral que trata de valores e normas sociais. Normas estas aprovadas pela sociedade. Dentro desse cenário, nós vamos entender o que é ética cristã, tá bom? É a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Antes de nós entrarmos propriamente aqui nesse estudo, quero te dizer, se você quiser se aprofundar neste tema, eu sugiro ou indico o pastor Alderi Souza de Matos, porque ele tem abordado com bastante propriedade este tema e seus estudos são muito interessantes e são bem bíblicos, tá bom? Então vamos lá. Os fundamentos da ética cristã nós a encontramos obviamente nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e são a revelação de Deus para o homem. Vamos então analisar aqui algumas questões acerca da ética cristã no Antigo Testamento. Decisões cotidianas e especiais que nós tomamos, elas devem ser pautadas pela ética cristã, pois nossas decisões, elas afetam não só a nós mesmos, mas também outras pessoas, afetam pessoas próximas, afetam a família e afetam também a sociedade. Nossas decisões, elas podem afetar a igreja, a família e a sociedade, e não só nós mesmos, né? Muitas vezes uma decisão que tomamos
gera um efeito dominó e uma reação em cadeia e acaba atingindo pessoas de certa forma com reflexos leves ou até mesmo algo mais profundo, né? Então o ser humano ele é um ser social e ele vive em grupos, como dizem, em tribos, né? Então as pessoas normalmente se aproximam daqueles que lhes são iguais, tá? Então ou nós temos aquilo que já herdamos, que é a família, e a partir disso nós nos aproximamos de pessoas, né, que não são iguais, porque o ser humano é um ser social. E as nossas decisões cotidianas, ou aquelas decisões especiais que temos que tomar muitas vezes em nossa vida, ela pode afetar não só nós mesmos, mas também outras pessoas, né? Então a ética cristã aproxima a perspectiva humana diante das decisões que devemos tomar, aproxima a perspectiva humana dos fatos da perspectiva divina, da perspectiva de Deus. Então, sempre que vamos tomar uma decisão, nós devemos pensar se essa decisão é ética. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? E com quem ou quem será receberá aí reflexos se eu fizer isso. Então a ética cristã, quando nós a observamos antes de tomarmos decisões, ela vai ser valiosa, porque ela aproxima a perspectiva humana da perspectiva de Deus. A perspectiva humana dos fatos é uma, a de Deus é perfeita. A humana pode errar, a de Deus ela é certa, né? Então, se nós pudéssemos resumir a ética cristã, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós iríamos lá para Mateus capítulo 22, versos de 37 a 39, onde Jesus ele dá a lei áurea, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse seria um bom resumo da ética cristã. Mas vamos analisar a ética cristã no Antigo Testamento. E no próximo vídeo, se Deus nos permitir, como dissemos, analisaremos no Novo Testamento. A fonte da ética cristã se fundamenta no caráter de Deus. Filosoficamente, existem 3 tipos de caráter: o caráter positivo, o caráter negativo e o caráter neutro. O positivo é aquela pessoa que ela é boa, que ela é benigna, que ela procura sempre fazer o certo. Ela erra, evidentemente, mas a intenção dela é sempre fazer o certo, sempre manter as coisas em ordem, não prejudicar ninguém e etc. O caráter negativo já é a pessoa que age com malignidade, que não se importa em fazer o mal, muitas vezes age de forma cruel, desonesta, sem se importar com as outras pessoas, o que as suas ações vão representar para as outras pessoas. E o caráter neutro é aquela pessoa que ela não toma posição, né? Às vezes ela se aproxima mais de um caráter positivo, dependendo da situação, às vezes ela se aproxima mais de um caráter negativo e ela fica ali meio que em cima do muro e ela não demonstra uma firmeza em seu próprio caráter. O caráter de Deus é o caráter positivo, é o caráter benigno, né? Então nós vemos em Deus atributos morais. E esses atributos morais, eles são a fonte da ética cristã. Se você quiser acompanhar comigo, esses atributos. Primeiro atributo, santidade. Tá? Nós vemos aqui em Levítico capítulo 11, verso 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Tá? Então, é algo diferenciado. A ética cristã ela vai ser fundamentada
na diferenciação. Dentro do caráter positivo de Deus, a santidade, que é o que faz a diferença entre o bem e o mal. Então a ética ela começa a se definir indo para o lado positivo, buscando o que é bom e não o que é mal. Também no Salmo 99, verso 9, nós encontramos aqui uma referência sobre a santificação de Deus, né? Salmo 99, verso 9. Vamos abrir aqui rapidamente. Apenas um texto, né? Um versículo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então Deus, a fonte da ética nasce do caráter de Deus, esse caráter positivo que é santo, que diferencia a santidade, ela separa o bem do mal. Isso que é santidade. Separar o bem do mal, permanecer no bem, né? Um outro atributo de Deus, a misericórdia. Então, quando nós queremos ser éticos, termos a ética cristã, nós deveremos forçosamente sermos misericordiosos. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Isaías 55, versos 6 e 7. Vamos ver aqui de forma mais clara. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então a misericórdia, né, nesses atributos de Deus, que fundamentam a ética cristã, além da santidade, que diferencia o bem do mal, onde a pessoa permanece no bem, né? E a misericórdia, ela envolve compaixão e perdão, né? Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, compaixão. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, perdão. Então a misericórdia, ela envolve compaixão e perdão. Não existe ética cristã num cristão que não se compadeça de pessoas que estão aflitas, passando diversas necessidades, problemas, né? Tristezas, mesmo incredulidade, temores. E também não existe ética cristã num cristão que não perdoe. Fala assim, olha, eu sei que Jesus mandou perdoar, mas eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não vou perdoar, e etc, etc. Como já dissemos outras vezes, o perdão é uma atitude e não um sentimento. Nós devemos perdoar e nós devemos ser compassivos, ter compaixão das pessoas. Então, além da santidade e da misericórdia, a ética, ela também está fundamentada nesse caráter positivo de Deus através da fidelidade de Deus, né? Deus é fiel. Salmo 33, versos 4 e 5. Salmo 33, versos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então a ética cristã ela vai passar por todos esses processos aí, ela brota, né? Ela está fundamentada, ela surge na santidade, na misericórdia e na fidelidade. Procurar ter uma vida reta, né? Amar a justiça, amar o direito, né, das pessoas. Falando em justiça, Salmo 145, verso 17. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos,
benigno em todas as suas obras. Então, como nós vimos, o caráter de Deus é o caráter positivo, é a parte da benignidade, né? Ou seja, é fundamentado na benignidade. Então, a justiça, ela anda junto com a benignidade, né? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Para sermos éticos, nós devemos ter esse modelo. Procurar sermos justos e benignos em toda a nossa obra, em tudo que nós fizermos. Claro que nós não somos perfeitos como Deus, mas Ele é o modelo. A ética cristã é ter o caráter de Deus, que é um caráter positivo, como nosso modelo de conduta. E também a verdade. Salmo 119, verso 160. A ética é fundamentada também na verdade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E Isaías 45, verso 19. Diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então Deus não falou em lugar de trevas, em lugar escondido, né? Não, ele proclamou a verdade e falou o que é direito. Então, nós começamos a ver aqui a ética cristã no Antigo Testamento através do caráter positivo de Deus que é revelado nas Escrituras, começa a ser revelado desde o Antigo Testamento. Então, a ética, ela é fundamentada na santidade, ou seja, saber discernir e separar o que é mal do bem e permanecer no bem. Misericórdia, exercemos misericórdia, principalmente tendo compaixão e perdoando pessoas. Na fidelidade, nós devemos ser pessoas confiáveis como Deus é confiável. Deus é confiável, podemos confiar nele, porque ele é fiel. Sem a fidelidade não haverá confiança, credibilidade. Não seremos confiáveis, né? Justiça, nós somos justos, devemos ser justos e praticar justiça em todas as nossas obras. E a verdade, nós não podemos nos apartar da verdade, tá bom? Bom, na criação do homem, nós também vemos a ética cristã, porque o homem, conforme vemos lá em Gênesis, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é um ser moral, e o caráter de Deus é o caráter positivo, e Deus é santo, ele separa o mal do bem e permanece no bem. Então esse é o nosso modelo, nosso espelho. Então nós fomos criados para sermos imagem desta ética moral perfeita, deste modelo que temos no nosso Criador, né? Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, é sabido que o pecado manchou esta imagem de Deus que nós éramos originalmente. No entanto, embora de forma distorcida e manchada pelo pecado, tendo até o nosso intelecto corrompido, né, pelo pecado, o homem ainda assim ele pode esforçar-se para se manter moralmente ético, tá? O homem pode se esforçar para se manter moralmente ético. Levítico capítulo 19, verso 2. Vamos lá. Levítico 19, verso 2. Diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o homem, ele deve se esforçar para ser santo, embora ele esteja manchado pelo pecado, ele perdeu um pouco da imagem e da semelhança de Deus por causa do pecado, perdeu muito, na verdade, mas ainda assim ele pode esforçar-se para ser santo, para se diferenciar do mal e se manter no bem, né?
E também aqui no capítulo 20, no verso 26 de Levítico: ser-me-eis santos, porque o Senhor, eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos, tá vendo? Dos povos para serdes meus. Então Deus, quando Deus santo, separou um povo santo. O santo é o separado dos povos para ser um povo dele. Essa separação é aproximar este povo do bem. Então, como Deus nos aproximou dele, nos separou para a santificação, nós então podemos nos esforçarmos para sermos santos. Claro que falhamos, né? Mas a santidade é o princípio da ética, pois dela vai derivar a moral completa. Então, mesmo sendo falhos, nós devemos ter isso em mente e procurarmos essa santidade, separando-nos sempre do mal. A lei divina, apontada no Antigo Testamento, ela também é ética, e ela demonstra a ética cristã, né? A lei de Deus, ela é uma ferramenta para o homem viver de forma digna, santa e honesta. Ela é ética, né? Se não fosse a lei, nós não teríamos parâmetros. A lei de Deus, ela aponta o pecado, ela mostra o que é errado. Por isso, olhando para a lei, nós temos condição de nos santificar, porque nós vemos claramente o que é pecado, o que é errado, o que é o delito. É a lei que aponta isso. Então, olhando para a lei, mesmo que a gente não consiga cumprir toda a lei, nós temos ali o parâmetro bem definidinho do que é mal, para que nós possamos tentar nos mantermos no bem. Isso é santificação, separando essas coisas. Então, a lei do Antigo Testamento, ela é dividida em 3 classes: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial, ela tratava da relação do homem com Deus. Ela mudou, ela é a conhecida lei sacerdotal. Ela mudou quando mudou o sacerdócio. Isso nós vemos lá no Novo Testamento, né? O livro de Hebreus explicando isso, capítulo 7, verso 12. Então essa lei cerimonial, ela sofreu mudança, porque mudou o sacerdócio. Hoje vivemos sob o sacerdócio de Cristo. A lei civil, então, enquanto a lei cerimonial é o relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, a lei civil é o relacionamento do homem com outras pessoas, né? Então a lei civil, ela envolve o Código Civil e o Código Penal, né? Então direito, delito e punição em caso de delito. Então hoje cada nação tem o seu Código Civil e o seu Código Penal, mas a grande maioria das nações, se não todas, tem o seu Código Civil e Penal baseado na lei de Deus, principalmente nos 10 mandamentos: não matarás, não furtarás, né? Esse tipo de coisa, não dirás falso testemunho, né? Essas coisas são crimes. Eu creio que não exista nenhum país onde essas coisas não sejam crimes, tá? E elas são baseadas então na lei de Deus, tá bom? E a terceira classe de lei é a lei moral, que abrange as 2 anteriores: a lei cerimonial, que é a relação do homem com Deus, e a lei civil, que é a relação do homem com outro homem, então com outras pessoas, né? A lei moral é a relação com Deus e com as outras pessoas. Também nós vemos a ética cristã no Antigo Testamento através dos 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos é a conduta moral perpétua. Ela nunca será abolida. Se você quiser abrir aqui sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, leremos a partir do verso 20. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
Ao sair de lá que Deus deu os 10 mandamentos, o código moral. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida. Isso aqui não muda, isso aqui é perpétuo. Como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, olha só, verso 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, a vida, Deus nos guarda em vida através da nossa postura diante dos 10 mandamentos. A salvação vem de Cristo e a ordem é sermos éticos, sermos santos, dividindo o bem do mal. E os 10 mandamentos, ele divide o bem do mal, né? Veja aqui, Deuteronômio capítulo 5, verso 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, os 10 mandamentos é apresentado a ética cristã absoluta, a conduta moral perfeita e absoluta. Por isso nós devemos sempre ler incansavelmente os 10 mandamentos, memorizá-los, guardá-los no coração, ensiná-los para as crianças, ensiná-los na congregação e procurar viver de forma ética segundo os 10 mandamentos. E finalmente, irmãos, a ética individual e coletiva ou social vista no Antigo Testamento, tá? Então nós vamos ver aqui 3 demonstrações de ética cristã vista nos 3 mandamentos. A primeira é a ética no culto. Isaías capítulo 1, a partir do verso 10. Vamos lá. Isaías capítulo 1, a partir do verso 10. Se você tiver uma Bíblia aí. Se você não tiver, ouça com toda atenção. Isaías 1, a partir do verso 10. A ética no culto. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de cardeiros e da gordura de animais cevados.
e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, culto, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? O culto não é só entrar na igreja, né? Só pisar aonde está sendo prestado o culto. Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vamos ser éticos ao prestarmos culto. Deus diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Agora presta atenção no que Deus diz aqui. Estou cansado de sofrer. Isso que Deus diz. Para o culto falso. Por isso nós devemos ser éticos no culto. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo-lhe vós os olhos. Não adianta você ficar lá levantando a mão se você não é um cristão ético. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora olha aqui a ética que Deus exige. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Ou seja, seja ético, tenha ética cristã na sua vida e cultue a Deus com singeleza de coração. Nós devemos sempre procurar a ética cristã. Ética no culto, ética na sociedade. Vamos lá, Oséias capítulo 4, verso 1. Oséias capítulo 4, versos 1 a 3. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Consequências no mundo da falta da ética cristã na sociedade. Por isso que a igreja tem que se impor com a sua ética. As consequências no mundo são essas que estamos vivendo, pela falta de ética cristã. Verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então vimos a ética cristã no culto do Antigo Testamento, nas relações na sociedade e a ética na vida pessoal. Amós capítulo 5, de 12 a 15. Para a gente terminar. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitai os necessitados na porta. Isso não é ético. Não tem ética cristã nessas ações. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. As pessoas costumam dizer, Deus está comigo, mas muitas vezes elas não são éticas. Então nós vimos aqui no Antigo Testamento a ética de Deus no culto, na sociedade e na vida individual, né? Vamos terminar aqui com esse verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta os juízos. Talvez o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, irmãos, a ética cristã, ela é a fonte. Aliás, a fonte da ética cristã, nós vemos no Antigo Testamento, é o caráter de Deus, que é o caráter positivo. A vemos na criação do homem, na lei, nos 10 mandamentos, e a ética na vida individual e na vida coletiva,
na vida pessoal, no culto e na sociedade. Que possamos viver baseados nessa ética cristã. Te convido, se Deus permitir, para o próximo vídeo, a ética cristã no Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida.